Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos nós aqui em mais uma pastoral. Pastoral é esse vídeo que eu gravo e disponibilizo todo domingo aqui no canal no YouTube da igreja, para que a gente possa ter breves meditações, rápidas meditações, reflexões breves. E a meditação de hoje, ela tem a ver com uma realidade, uma experiência que eu tive nesta semana e eu quero compartilhá-la com vocês. Antes disso, eu quero falar acerca de um autor que me foi muito útil quando eu era estudante de História, quando eu estava fazendo a graduação em História, Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm escreveu vários livros importantes, entre eles A Era das Revoluções, A Era do Capital. Mas em especial tem um livro que eu tenho, e eu tenho esses também, mas eu tenho um apreço muito grande por este A Era dos Extremos. O breve século XX, a Era dos Extremos. E Hobsbawm faz uma análise desse século, do século XX, apontando dois momentos históricos que são momentos que se apresentam como estando em posições antagônicas. Por isso ele vai chamar a Era dos Extremos. Ele diz que o século XX foi um século pequeno. Obviamente ele não está falando de tempo, mas ele está falando de eventos históricos. Porque ele vai dizer que o século XX ele vai ser marcado pela Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. E a gente, segundo a perspectiva de Hobsbawm, o século XX pode ser entendido como terminado com o fim da União Soviética e a derrubada do Muro de Berlim. Então, para ele, por isso que ele chama de o breve século XX, porque para ele o século vai se dar entre 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e a derrubada do Muro de Berlim e o fim da União Soviética em 1989, 1990. Então, toda a sua análise desse tempo, desse período, é baseado nessas extremidades. Primeira Guerra Mundial, que vai acabar culminando com a Revolução Russa e o surgimento da União Soviética, e termina com o fim da União Soviética, né? E a derrubada do Muro de Berlim como um símbolo disso. Então ele vai mostrar acontecimentos extremados que estão em posições antagônicas. O surgimento da União Soviética e o fim da União Soviética basicamente estão nestes dois pontos. E por que eu lembrei de Eric Hobsbawm falando acerca da Era dos Extremos? Porque eu queria fazer uso dessa expressão de Eric Hobsbawm para falar um pouco a respeito desta pandemia. Essa semana eu tomei a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E eu parei para pensar um pouco acerca de como nesse tempo nós vivemos uma era dos extremos. É comum ou foi comum que nós observássemos pessoas que negavam a doença, negavam a vacina, pessoas que negavam a eficácia da ciência. E eu fiquei pensando muito a respeito disso. Será que é isso? Isso é algo que louva a Deus? É algo que exalta o Senhor? Por outro lado, nós vemos comportamentos, pessoas se degladiando por causa da questão da vacina e com um medo sobremodo da morte e olhando para a vacina e desejando e esperando a vacina como se a vacina fosse a redenção da sua vida, da sua alma, da sua história. E aí eu quero me apropriar de Eric Hobsbawm, historiador que eu tanto gosto, para dizer, esse período da pandemia foi um período da era dos extremos. Será que essas posições elas encontram apoio, fundamento naquilo que a Bíblia nos ensina? Será que assim como crentes nós devemos olhar para o mundo e interpretá-lo? Será que baseado na lei de Deus, no Evangelho, deve ser essa a nossa visão, a nossa cosmovisão a respeito dos acontecimentos do mundo, e especificamente diante desta pandemia? Será que é correto que um crente negue aquilo que a ciência está afirmando e negue também a possibilidade de você estar se protegendo diante de uma doença? Eu acho que esse comportamento é um comportamento negacionista, e quando se nega a validade da ciência e se nega se vacinar
pensando na preservação da vida, é algo que, na verdade, contraria aquilo que a Bíblia nos mostra. Na verdade, todo conhecimento vem de Deus, e a boa ciência, aquela que é tratada com honestidade, segundo uma metodologia que é confiável e que, obviamente, considera a falibilidade, mas não uma falibilidade que visa, de modo intencional, exterminar a humanidade. Podemos acreditar, grosso modo, numa ciência que haja em conjunto desta forma. Na verdade, a vacina é algo que foi elaborado, desenvolvido, construído e há respaldo por uma comunidade científica de pessoas de vários lugares do mundo, apontando para como um benefício. Negar a existência da doença, e aí, nesse caso, pouco importa de onde ela veio, como ela tenha surgido, é negar a possibilidade da preservação da vida. E negar a preservação da vida é algo que contraria aquilo que os crentes devem fazer, porque a vida é uma dádiva de Deus e devemos usar de todos os recursos para preservá-la. Não somente isso, devemos desfrutar da vida da melhor forma possível com os recursos que o próprio Deus nos dá. Isso inclui, obviamente, os medicamentos, os remédios, as terapias, tudo quanto possa nos trazer a preservação da vida e possa nos trazer benefício físico, mental, emocional naquilo que nós somos como indivíduos. Então, diante disso, eu fico pensando que os negacionistas, eles estão num lado dessa extremidade. Mas, por outro lado, eu olho e percebo que algumas pessoas que advogam a vacina e promovem discussões políticas a partir da vacinação. E, na verdade, eu percebo que algumas pessoas estão colocando uma esperança redobrada, uma esperança superestimada. As pessoas que forem vacinadas agora, as pessoas que serão vacinadas, as pessoas que já foram vacinadas, elas vão morrer. A doença é algo que faz parte da nossa existência desde a queda. São os motivos biológicos que vão nos conduzindo para a morte. E a morte é resultado de uma questão moral, da nossa ruptura, do nosso afastamento diante de Deus, porque desobedecemos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Então, caro amigo, cara amiga que se vacinou, saiba disso. A vacina não é redenção. A redenção é o Evangelho, é a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, o Evangelho, nos garante, porque ele morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, mas também ressuscitou, que nós nele podemos ter a vida eterna. Não por sermos vacinados, mas pela fé, por meio da graça no Cristo Salvador. Então, eu vejo que esse período da pandemia me faz lembrar muito aquilo que Robisbal quer mostrar no seu livro A Era dos Extremos. Acho que não buscando um meio conciliador para ser conciliador, é porque eu acho que neste caso existe de fato uma verdade presente exatamente numa condição intermediária. Precisamos reconhecer a relevância, a gravidade de uma pandemia onde milhares de pessoas morreram e milhões foram infectadas. E como nós não vamos olhar para isso, talvez milhões tenham morrido, e agora eu fiz uma confusão a respeito dos dados estatísticos, mas o que eu quero dizer é que, na verdade, muitas pessoas, milhões, milhares de pessoas ficaram infectadas e morreram. Como não reconhecer isso como uma verdade? Devemos cuidar do saneamento do lugar onde nós vivemos e cuidar daquilo que nos cabe e exigir que as autoridades também cuidem para preservar a vida, assim como devemos nos vacinar naquilo que as autoridades disponibilizam para que, uma vez nós sendo vacinados, possamos estar mais resistentes às doenças. Mas, por outro lado, não há nenhuma possibilidade daqueles que não morrerem pelo Covid-19 ficarem longe da verdade que morrerão. E diante dessa verdade, dessa sentença, só existe um remédio. E ela não vem por meio da vacina ou de um processo de vacinação em massa. Vem pela mensagem da cruz, por meio da mensagem da pessoa de Cristo Jesus, crucificado e ressurreto. Na era dos extremos, nesse período da pandemia,
eu fico com a cruz de Cristo, que faz com que eu valorize a vida, mas saiba que a morte é algo que ainda se faz presente e é parte integrante da nossa existência. Mas ciente que Cristo Jesus, crucificado e ressurreto, é a salvação diante dessa realidade. Fica com Deus e até a próxima pastoral.